Bom, hoje nós estamos fazendo mais uma etapa da iniciação à formação de Mamerito, varrendo a área de conhecimento, cultura da Bíblia do século XXI. E então, nós já tínhamos feito uma parte. A parte 1 foi todo um histórico que a gente fez, né? A parte 2 seria a literatura europeia. E nós estamos varrendo assim as grandes obras, né? Então nós já fizemos umas sete grandes obras e hoje vamos fazer umas outras 7, né? Seria Friedrich Schiller, Heinrich von Kleisten, Fausto, Considerações intermediárias sobre a questão do romance, Oliver Twist, Flaubert e as irmãs Brontë, Guerra e Paz. Tá? Então vamos começar com Friedrich Schiller. Eu vou fazer, é uma pena porque isso aqui é muito rico, mas não dá, como sempre, eu vou ter que cortar muita coisa. Então, Friedrich Schiller, ele nasceu em 1759 e faleceu em 1805. Tá? Ele teve um início de carreira estrondoso, muito estrondoso mesmo, com os chamados Bandoleiros, foi feito em 1782. É um drama arquétipo, né, do Sturm und Drang. Né? Na estreia, para vocês terem uma ideia, o público de Mannheim ficou tão entusiasmado que pessoas que nem se conheciam começaram a se abraçar. Né? O verso mais conhecido da peça é o apelo do Marquês de Poça a Felipe. Ele diz assim: dai liberdade de pensamento. Olha só, liberdade de pensamento. Não é de palavra, nem de ação, não. Dai liberdade de pensamento. Né? Para vocês terem uma ideia assim da... Isso provocou salvas de palmas durante o nazismo. Hein? A peça serviu de base para a ópera Dom Carlos de Verdi, né? Em 1867. Um escrito que ele fez, além desse bandoleiro, foi o chamado Wallenstein, 1798 a 1799. É uma trilogia composta pelas seguintes obras: O Acampamento de Wallenstein, Os Piccolomini e A Morte de Wallenstein. Trata da questão do general imperial chamado Wallenstein durante a Guerra dos 30 Anos. Com ela inicia-se a fase clássica da produção de Schiller, né? Que é o autor, lembra que o autor que nós estamos falando, nós estamos tratando do autor que é o Friedrich Schiller. Né? Ao mesmo tempo, a peça representa o ápice da sua obra dramática. Wallenstein vê-se como representante de uma nova ordem de paz. No entanto, para se armar contra a falta de seriedade do imperador e para fazê-lo notar sua autonomia, ele estabelece contrato com o adversário sueco, não é? Mas ele é traído pelo seu amigo, entre aspas agora, né, Otávio Piccolomini, que é o segundo da trilogia, né, a segunda obra, cujo filho, Max, está do lado do Wallenstein. Né? E aí, movido por sua crença nos astros, ele reage com indecisão e provoca a catástrofe que queria evitar, que é a sua destituição do cargo e o seu assassinato. Até hoje é válido o que se diz sobre Wallenstein no prólogo. Confundido pelo favor e pelo ódio dos partidos, a representação do seu caráter oscila na história. Tem uma pessoa chamada Goldman, escreveu uma interessante biografia sobre ele. Uma outra obra dele, chamada Maria Stuart, em 1801, trata da rivalidade entre duas, né, a poderosa rainha Elizabeth, da Inglaterra, e a bela rainha Maria Stuart, da Escócia. Que a primeira, a rainha Elizabeth, da Inglaterra, mantém em cativeiro a Maria Stuart da Escócia, a bela.
A tensão advém da incerteza se a pena de morte imposta a Maria, né, da Escócia, seria ou não executada. O tema é problemática do espetáculo político e da política de imagem. A Donzela de Orleans, em 1802, é uma tragédia romântica. Tudo isso que eu estou falando, tudo do Frederic Schiller, né? Que foi fazendo essas grandes obras. Né? É uma tragédia romântica que aborda a ação de Joana d'Arc. Começou a entrar a questão do romance. Esta levou a reviravolta em favor da França na Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, a famosa Joana d'Arc. A obra mostra como a Virgem compromete sua missão histórica quando se apaixona, humana que é, pelo inglês Lionel. Mas é só no conflito com a vontade divina que ela cresce como ser humano. O drama vive do seu formato operístico. A título de comparação, deve-se ler a peça de São João, que é de Santa Joana, de Chau. Lembra do Chau, que é um dramaturgo que a gente fez essa peça no domingo. Escrita depois da canonização da Virgem, que acabou sendo queimada como bruxa. Um outro também famosíssimo é o Guilherme, não o autor, é uma peça, Guilherme Tell, 1804. É um drama, aliás, sobre o mito da libertação, representado pela fundação da Suíça. A humilhação de um indivíduo, que é o Tell, ele tende a acertar com uma flecha a maçã que está na cabeça do seu filho. Hein? Desencadeia um movimento de libertação geral. O drama trata da inter-relação existente entre a ação do indivíduo, que é o Tell, e o comportamento da coletividade, que no caso da Suíça conduz à libertação. Se fala assim, não, uma fronteira tem a força da tirania. Quando o oprimido não encontra justiça em parte alguma, quando insuportável se torna a opressão. Procura ânimo e consola no céu e traz para a terra sua eterna justiça. Chile foi na Alemanha, o sucedâneo de uma revolução burguesa, figurava entre um dos poucos alemães a quem a República Francesa otorgou o título de cidadão honorário após a Revolução. Por saber unir seu cunho revolucionário de liberdade ao espírito edificante e a teatralidade, tornou-se o poeta da burguesia liberal alemã. Ao mesmo tempo, sua tendência política, seus dramas eram o motivo principal pelo qual os judeus do leste europeu se apaixonaram pela cultura alemã. O nome de Chile popularizou-se entre eles, os judeus, mas esses dramas também mostram que na Alemanha substituiu-se política por história. Então esse é um que nós apresentamos, foi o Friedrich Schiller. Tem um outro chamado Heinrich von Kleist. Nasceu em 1777 e faleceu em 1811. Né? Ele pertence à categoria dos poetas românticos, que em francês eram chamados de poetas malditos. Nele se entrelaçava um estilo de vida arriscado, a autoexposição psíquica a perigos e a originalidade poética. Pra vocês terem uma ideia, em 1811, Kleist e Henriette Vogel, esse casal, cometem suicídio juntos. É de estranhar, portanto, que que ele chama A Bilha Quebrada, foi escrito em 1808, foi a melhor comédia alemã. Olha só, nesse quadro, ele depois suicidando, né? Por que razão? Porque essa comédia ela trata da história de Adão. Adão, juiz de uma aldeia holandesa, que tem de examinar um caso de assédio sexual, daí que vem a questão da bilha quebrada, simbolizando a reputação maculada da moça chamada Eva. Só que, quem é o culpado? É o próprio, né? Esse próprio que eu falei aqui. Ele próprio é que tem que examinar esse caso. E ele é o culpado.
Essa é a versão cômica do Édipo, é a comicidade, né, que é o culpado, e salvar sua pele diante dos olhos de um conselheiro da justiça chamado Walter. Né? A peça resgata o quê? A velha imagem que equipara a psique humana a um tribunal interno, que se vê até como culpada. Por um lado, essa imagem representa a herança protestante e, por outro, desempenha um papel muito importante aonde? Na obra de Freud, que é a negação, censura, etc., que leva à psicanálise. Em 1808, Kleist conclui uma das novelas clássicas da literatura alemã, que é a história de Michael Kohlhaas, um negociante de cavalos que, ao ver seus cavalos arruinados por um proprietário de terras e não conseguir indenização perante o tribunal, faz justiça com as próprias mãos, incendeia a propriedade do adversário e cobre o país com guerra, até ser duplamente justiçado. De que maneira? Primeiro, que seus cavalos são restituídos. E segundo, ele é executado por seu crime. E a justiça. Até hoje o nome Michael Kohlhaas se tornou sinônimo de fanático pela lei. Bom, tem esse livro, esse autor, né, que seria o Goethe, né? Essa obra dele é muito boa, mas é enorme para se comentar aqui, que seria o Fausto. Para você ter uma ideia, é uma tragédia feita em duas partes, né? Uma foi feita em 1797 a 1806, olha só, levou nesses anos aqui, ó, quase 9 anos, não foi isso? 10 anos, vamos dizer. E a segunda parte, a primeira terminou em 1806, a segunda começou só em 1824. Quer dizer, quantos anos depois? Né? E terminou em 1831, quer dizer, demorou uns 9 anos, quer dizer, quase 10 anos em cada parte. O que ele faz, no fundo? Isso é famoso quando eu começar a falar aqui, talvez, para vocês. Goethe introduz a ação de Fausto, com um prólogo no céu, onde o diabo, que é o Mefistófeles, que é muitas vezes só conhecido como Mefisto, né? Ele faz uma aposta com Deus, dizendo que conseguirá desviar o espírito de Fausto daquela sua aspiração interminável e satisfazê-lo com o quê? Com trivialidades. Quer dizer, então, o diabo muitas vezes utiliza a gente de que forma? Que a gente fazendo trivialidades, perdendo tempo, né? E, por exemplo, aqui tem uma frase que ele usa em girapó. No nosso tempo de hoje, esse giripó quer dizer, vai para o troxo, vai para a droga, entendeu? E Deus lhe dá cartas brancas, como fez com Jó. Tá? Então, Mefisto, que entra furtivamente, disfarçado de cachorro, né? E o convence a selar um pacto. Mefisto deve ajudar Fausto a reconhecer o que é este mundo e tal, ligá-lo a ele ao seu âmago mais profundo. Em troca, Fausto, o que é que fornece a ele? Ele dá a sua alma. É famoso isso aí, né? E aí tem muito mais coisa aqui, vamos lá. Em contraste com o desenrolar trágico da ação nessa primeira parte, a segunda muda para o estilo panorâmico de um teatro que apresenta o mundo de forma simbólica. No prólogo, Fausto desperta de um sono reparador, como de um surto psicótico, e no primeiro ato logo aparece na corte imperial em companhia de quem? De Mefisto. Lá trabalha como mago, dedicando-se às finanças arruinadas do Estado. Isso tudo quando está falando do mago aí, isso tudo nessa peça que eu teria que contar toda essa vida que é esse Fausto tem um histórico, ele tem vários nomes, é assim, mas é muita coisa para falar.
Então Mefisto mostra ser adepto de quê? De Keynes, aquele da economia, fomentando o processo inflacionário com a impressão de papel moeda. Do ponto de vista político-cultural, Fausto tenta impulsionar o renascimento do classicismo grego ao evocar Helena e Paris como as encarnações da beleza clássica e, por fim, falha na tentativa. O segundo ato leva ao antigo gabinete de Fausto, onde Wagner, já promovido a doutor, instalou um laboratório de genética e, como o famoso cientista Frankenstein, da Universidade de Oxford, cria em tubo de ensaio um embrião artificial feito de biomassa adequada, o homúnculo. Tá? Graças à técnica, Fausto agora é capaz de fazer milagres e vai por aí fora. Fazer milagres sem magia, de modo que aos poucos vai se libertando de Mefisto. Mas isto, o Mefisto faz antever um estado de contentamento que leva Mefisto erroneamente a considerar cumprida a condição que o próprio Fausto formulara. Ele vislumbra então levar a alma de Fausto, né? E isso vislumbra a possibilidade de uma sociedade trabalhista organizada livremente, né? E ele fala muita questão poética, muita coisa assim, ele esgota isso. Aqui uma frase dele. Na presciência desse altíssimo contento, vira ora o máximo único momento. Dito isto, cai morto, tal. Mefisto quer apoderar-se da sua alma, mas eis que desce do céu uma legião de anjos jogando rosas, e Mefisto é distraído eroticamente por um anjo sensual, enquanto os mensageiros celestiais raptam a alma de Fausto. E mais uma vez o pobre diabo, entre aspas, é enganado. Os anjos cantam a razão de Fausto ter sido salvo. Quem aspirar, lutando ao alvo, a redenção traremos. Então, no final, Margarido o aguarda, né? Aí tem vários versos aqui. Então, esse resumo simples e sucinto só é capaz de dar uma fraca impressão do brilho e da riqueza dessa obra. Graças à sua contraposição, olha quantas contraposições que tem essa obra. Modernidade e antiguidade, paganismo e cristianismo, arte e técnica, poesia e ciência, romantismo e classicismo, e as suas inúmeras evocações, encenações e transformações. Ela oferece um inventário das múltiplas formas e figuras da nossa cultura. Vai por aí, é muito bom essa peça, né? Quem puder ler, tem até também peça mesmo do Fausto, né? Aí vem para as considerações intermediárias que culminou no romance. O romance, a princípio da formação, é a chave do sucesso para narrar a história de tal forma que ora vivenciamos da perspectiva de um personagem importante, ora de forma direta, observando o personagem de fora. Dessa maneira, o romance consegue conciliar, olha o que é que ele concilia, a introspecção psicológica e a um amplo panorama social, dentro e fora. Ele nos mostra como a sociedade e o indivíduo se confrontam e como nessa confrontação ocorre uma relativização mútua. Por isso, nos séculos XIX e XX, o romance moderno é a forma literária predominante. É a forma literária da burguesia. Em 1830, eclode em Paris mais uma revolução. O reacionário Carlos X abdica do seu trono, né? Em seu lugar sobe ao trono Luís Filipe, o rei burguês. Com ele tem início o apogeu da burguesia. Um ano antes, portanto, em 1829, o Balzac, lembra dele? 1799 a 1850, havia iniciado sua produção literária que totalizaria mais de 90 romances e contos, com ele reunido sobre o título de quê? Da Comédia Humana. Mas não tinha uma coisa chamada a Divina Comédia? Comédia de Deus, não? Então ele fez o quê? A Comédia Humana. Tentou fazer um inventário sociológico completo da sociedade francesa do seu tempo. Bom, aí se começou
outro país começou a participar da produção da grande literatura, que foi a Rússia. Aí não é só a França, não é só a Inglaterra, começou a Rússia. E era um romancista que logo ocupara a linha de frente, produzindo panoramas sociais formidáveis e estudos psicológicos de grande profundidade e precisão. Por exemplo, Dostoiévski, enorme, e Tolstói, outro grande. Sua sociedade era de Moscou e de São Petersburgo. Quando tem grandes cidades, é muito mais fácil. Quer ver? Era exatamente isso que faltava na Alemanha. Não havia uma capital que a sociedade pudesse usar como palco para se apresentar. O romance é o gênero das metrópoles. Então você pensa, se eu quisesse fazer aqui em Teresópolis, quisesse fazer, não tem espaço para isso. Você vê que não tem. Mesmo quando às vezes constrói alguma coisa aqui, um local de arte, não sei o quê, tem até como é uma casa de cultura, né? Tem essas coisas todas. Mas não adianta, tem a ProArte, mas não adianta. Não dá. Né? Então, as histórias passam em Paris, em Londres, São Petersburgo, né? E mesmo aquela que se passa na província extrai da capital a imagem da sociedade como um todo. Tem um aqui que eu vou pular, que isso aí faz parte daquelas 160 obras que a gente vai fazer, mas não nesse espaço. O espaço aqui é da iniciação à formação de Mamerito. Mas não tem aquelas memórias culturais literárias, lembra? E um dos livros daqueles 160 é o Vermelho e o Negro. Mas que está aqui também. Mas aí eu tenho que pular, tá entendendo? Aí vamos para um outro autor que foi Oliver Twist. Oliver Twist. Né? A Sociedade Vitoriana encontra em Charles Dickens, 1812 a 1870, o seu retratista. Retratista. Ele vai ser importante e muita gente vai... Porque assim, às vezes a pessoa, para ter uma ideia da sociedade da época, às vezes a sociedade da época é retratada através de uma literatura. Não é que o cara faça... Ele não está fazendo ali uma descrição, ele não está fazendo uma coisa assim que seja uma arqueologia, uma geografia, ele não está fazendo nada disso. Mas quando ele tenta pintar o cenário, ele automaticamente está fazendo história, está oferecendo material para se fazer história. Entendeu? Então, um dos seus romances mais populares, que é Oliver Twist, 1837 e 1839, esse se passa no submundo londrino, em uma daqueles horripilantes recém-instaladas instituições para desempregados e crianças órfãos, que é chamado de quê? De reformatório. É lá que Oliver, um menino abandonado pelos pais, cresce e comete o crime intolerável de pedir uma segunda porção de mingau de aveia. É entregue pelo diretor da casa, para uma determinada pessoa, dono de uma funerária, para trabalhar como aprendiz. Mas lá naquela funerária ele foge e cai nas mãos de um bando de ladrões. O chefe do bando é um taciturno chamado Fagin, que como um professor de escola profissionalizante, como se fosse um professor de escola profissionalizante, mas por crime, tenta educar Oliver no exercício de virtudes burguesas. Por quê? Porque com esforço e a precisão para que ele se torne o que é um ladrão profissional, né? Mas naquele nível, entendeu? Então, para essa tarefa, conta com a ajuda de uma mulher, né? E aí aparece um rico e paternal, uma figura chamada Mr. Brownlow, salvar Oliver. No entanto, o perverso Monks instiga seu bando a raptá-lo e ele é envolvido em um roubo do qual é obrigado a participar. No assalto é ferido e a carinhosa Rose, que é a mulher, né, que se revela como sua tia, cuida dele até que ele se restabeleça. Finalmente descobre-se que esse perverso Monks está por trás da infelicidade de Oliver porque ele é seu meio-irmão e ele queria embolsar a sua herança. Então, sem que soubesse, o próprio Oliver tinha uma herança para receber.
No fim, os maus são castigados e Oliver é adotado pelo aquele Brolon que lhe dá uma boa educação. Bom, mais ou menos isso, tem muito mais coisa, mas assim dá uma ideia. Então a perspectiva que confere a esse tirano uma figura especialmente assustadora é a da criança, que nada entende e tudo vê sob uma ótica estranha. Pensa, a pessoa vai para o reformatório, sai, vai para a funerária, depois o bando pega ele, depois tem gente que está querendo ajudá-lo, mas aí o bando rapta, manda ele fazer determinadas coisas. Tudo isso, já pensou uma criança, como é que fica? A ótica dela, né? A obra de Dixon gira em torno da confrontação da criança inocente com um monstro de coração endurecido. É na cidade grande que as crianças descobrem o seu estado de desamparo. Mas a riqueza de detalhes presentes na obra de Dixon oferece o quê? Aquilo que eu falei. Até mesmo historiadores usaram seu romance como fonte documentais. Uma coisa que foi importante foi essa obra já estamos na metade do tempo, né? Vamos ver aqui. Flaubert e as Irmãs Brontë. Bom, são 3 romances feitos por essa família Brontë, né? Porque a Jane, o romance chamado Jane Eyre foi feito pela Charlotte Brontë, 1816 a 1858. Já o famoso livro O Morro dos Ventos Uivantes foi feito pela sua irmã Emily Brontë. E outro famoso também foi feito em 1818 a 1848. E o outro famosíssimo também foi a Madame Bovary, né? Acho que é Bovary, de Gustave Flaubert. Foi feito em 1821 a 1880. Vamos apresentar esses três romances. Jane Eyre é uma variação daquele casal, aí tem que começar a lembrar, do Richardson, que eu falei lá atrás, né? Composto por uma moça burguesa, não sei se lembra, e um aristocrata libertino, lembra? Aí sua heroína, que é Jane, é uma governanta. Mas é uma mulher de estatura baixa, pouco vistosa, mas extremamente resistente, que ama o pai da criança que ela cuida. Trata-se do estranho e excêntrico proprietário de terras, que é esse Roster, cujo comportamento nada convencional é proveniente de quê? De um segredo que ele tem no sótão. O que tem lá naquele sótão? Ele esconde do mundo sua mulher que ficou louca. Ela é uma presença incômoda que se faz sentir a todo momento. Ele tem que guardar isso como um segredo, né? No dia do casamento dele, né, do Rochert, com essa tal de Jane, aquela mulher baixinha, pouco vistosa, tal, né? A mulher dele, que estava lá no sótão, e ele está se casando com outra pessoa, ela escapa, né? E o segredo vem à tona. Então, após muitas complicações, a história tem um final feliz, mas antes que isso possa acontecer, toda a propriedade dele é incendiada, ele fica cego, e a louca da mulher dele morre lá no meio das chamas, tal, né? Então a Charlotte Brontë, né, que fez essa peça chamada Jane Eyre, ela tinha um irmão alcoólatra, que muitas vezes adormeceu com a vela acesa pondo fogo na casa. O que ela não sabia, essa autora, é que o escritor Tisha Keirai, autor do romance Feira das Vaidades, de 1848, a quem ela dedicou o seu romance Jane Eyre, sabe o que ele tinha? Ele tinha uma mulher louca. Tá? O Morro dos Ventos Uivantes, que deu até filme, né? Foram os 2 filmes famosos, foi esse e o outro. Hein? O Vento Levou, né? Eu acho que é O Vento Levou, isso mesmo.
O Vento Levou e teve o Morro dos Ventos Uivantes. Eram os dois filmes famosos, né? Esse foi escrito por esse Emily Brontë, irmã de Charlotte. É um romance sui generis. A ação se passa num local isolado. É uma saga familiar que trata do destino dos rudes, quer dizer, grosseiros, né? Então, por um lado tem esse camarada grosseiro e tal, e por outro lado, do outro lado do vale, tem os civilizados Lintons no vale. Então são duas famílias, uma rude e outra... Bom, entre essas duas famílias, entre as duas, né, a rude e a civilizada, está uma criança que chamado, esse nome é tão complicado, vou dizer sempre uma criança e tal, que ela foi abandonada e de aparência cigana, que o velho traz para casa para brincar com a sua filha chamada Caterine. Só que essa Caterine e esse garoto, eles nasce um amor entre eles, que assume um pouco de rudeza daquele lugar dos rudes, né? Ele parece ser tão necessário e incondicional quanto a própria natureza. Mas visto que sob o domínio do irmão da Caterina, né, esse sujeito, vamos chamar meio cigano, ele permanece rude para ele e inculto. Ele se casa com um bem educado, que é do lado civilizado, que é do Linton. Profundamente magoado, esse garoto, que ficava nessa situação do meio ali, ele desapareceu por alguns anos, enriquece misteriosamente e transforma-se em um gentleman, retorna e vinga-se de todos que contribuíram para afastá-lo de Caterine. Casa-se então com a irmã de quem? Irmã de quem casou com Caterine. Aquele lado civilizado, né? Casa-se então com a irmã dele, né, Isabelle, para ficar com a herança dela, tira a propriedade do irmão de Caterine, que judiou dele também, que havia se degenerado em um beberrão, deixa o filho dele embrutecer exatamente como seu pai havia feito com ele. Com a segunda geração, no entanto, inicia-se uma reconciliação da natureza rude com a civilização. A jovem Caterine já não se retrai diante do menino embrutecido, mas o educa para ser um homem culto. Esse é o Morro dos Ventos Uivantes. O Madame Bovary é outra coisa, é mais ou menos, eu vou cortar aqui, tem muita coisa, é mais ou menos o seguinte: não tem o Don Quixote, né? A gente tem que olhar como se fosse assim a contrapartida feminina de Don Quixote, tá? Uma mulher que... Bom, comum aos três romances é o fato das mulheres mostrarem-se exigentes do ponto de vista emocional, papapá. Aí vem Guerra e Paz. É um livraço. Teve filme, né? Teve filme, Leon Tolstói. Pô, o que ele empregou de gente, de personagem, nossa senhora, você acaba se confundindo. Se perdendo, né? Mas tem três que são os fundamentais, mas vamos devagar. Um dos grandes romances da literatura mundial é Guerra e Paz, de Leon Tolstói, que nasceu em 1828 e morreu em 1910. A ação engloba mais ou menos o período entre 1805 e 1820 e se concentra na campanha de Napoleão contra Moscou e na resistência russa. Nesse sentido, o romance toma a dimensão de um panorama colossal, com mais de 500 personagens, que representam todos os níveis. Claro, com 500 personagens você pode dar um passeio. Cara, você já pensou 500 personagens? Que representam todos os níveis e classes sociais. Entremeada nesta rede está a história da vida dos protagonistas. Quais são? Natasha Rostova, vamos chamar de Natasha, e o príncipe Andrei Bolowski. Ou o príncipe, ou Natasha, o príncipe, e Pierre Bezukhov. Cada um com a sua postura também, porque ele é rico em detalhes, isso é que é importante. Os amigos simbolizam
duas posturas da vida contrastantes. O príncipe tenta aprender o mundo com a ajuda do intelecto. Já o seu amigo Pierre representa a antiga tradição russa da sabedoria dos camponeses, que se fiam na intuição e no instinto. Entendeu? Um é intelecto, racional, e o outro é o instinto, né? A intuição. Vamos dizer, o príncipe não. O príncipe é mais um intelectual. O outro não. O amigo dele. E tem a Natasha. Daqui a pouco vai aparecer um outro personagem, né? Vamos devagar. Ambos amam a graciosa e vivaz Natasha, todos dois, cujo charme ilumina todo o romance. Ela é considerada a mais convincente e bem-sucedida personagem de Tolstói. O desenvolvimento de sua exaltação pueril pelo primeiro baile, pelo primeiro amor, até seu destino como mãe e mulher é acompanhado com admirável riqueza de detalhes e uma sensibilidade perfeita. Inicialmente, ela fica noiva do príncipe. Porém, ela se perde com o libertino, uma pessoa chamada Anatol Kurabin. Mas depois, no fundo de tudo, ela acaba casando com um príncipe. Tá? Não, casando-se com outro, quer dizer. O príncipe não, o príncipe é o Andrei, né? Ela casa com o Pierre Bezuschov, quer dizer, entendeu como é que é? Ela se mete com... Como é que eu vou falar a palavra que eu usei? Ela se mete com o libertino, né? Ela fica noiva do príncipe e casa-se com o amigo do príncipe, tá? Que é mais o que? Ele é mais intuitivo, né, do que o príncipe, não. O príncipe é mais racional. Então a narrativa alterna-se entre destinos pessoais e a descrição de batalhas, relatos sobre a situação, marchas e desfiles militares, assim como a discussão da filosofia de Tolstói. Esses contrastes produzem um retrato monumental da sociedade russa como um todo. Aliás, a técnica do contraste é o princípio de composição mais importante do romance, com o título já dá a entender. Né? Nele, guerra e paz. Guerra e paz. Né? É um contraste. Nele, a diferença entre os dois protagonistas, que também é contraste, né? Também reflete o contraste ideológico que caracteriza a história da Rússia. Desde Pedro o Grande, a oposição entre a antiga tradição russa dos Slavov, ligados a comunidades aldeãs, que é a intuição, não sei o quê, e a religiosidade russa, né? E os pró-ocidentais, que aí é o caso mais da razão, e segundo a tradição de Pedro o Grande, né? Perceberam? Cheio de contraste, cheio de protagonista, dá um quadro da Rússia. É um livro espetacular e o filme também vocês podem... Eu só não me engano que eu acho que eu não botei esse filme, os 160. Porque eu acho que eu priorizei outra coisa do livro de Tolstói. É tão rico. Os Irmãos Karamazov, por exemplo, Tolstói, eu me lembro que eu priorizei um livro. Agora já não sei se foi esse livro. Eu acho que não foi também. Mas o Irmão Karamazov é outro livraço, né? Esse contraste ideológico entre pró-ocidentais e Slavov também ajuda a compreender a obra de outro grande narrador russo do século XIX, tido como psicólogo entre os romancistas, que é o Fyodor Dostoiévski, 1821 a 1881. Ele se envolveu com, isso falando antes da peça, ele se envolveu com um círculo de intelectuais que liam os escritos censurados dos socialistas franceses. Porém, quando eles foram descobertos, foram acusados de conspiração e condenados à morte. A sorte que Dostoiévski deu, quando ele estava sendo levado para a execução, nos outros 4, quando no último momento sua pena foi mudada. E ele foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados e 4 anos de serviço militar, em 1849.
Foi aí, sua prisão permitiu ele conhecer as classes mais desprivilegiadas da sociedade russa, o que mostrou ser de inestimável valia para seu futuro trabalho. Aí ele pôde escrever com muito mais sabedoria, né? E foi fundamental para a sua concepção de redenção pelo sofrimento, que remetia à tradição russa. Em 1879 e 1880 foi publicada sua obra-prima, Os Irmãos Karamazov, que refletia outro trauma na vida de Dostoiévski. Qual foi esse trauma que aconteceu? Ele estava escrevendo essas coisas, mas ele estava vivenciando esses detalhes, olha só. O assassinato do seu pai pelos servos. Esse romance é a história de Fyodor Pavlovich Karamazov e de seus 4 filhos. Esse pai, o Fyodor, vou chamar de Fyodor, 4 filhos, vou simplificar, Dmitri, Ivan e Alyosha. Mas não tem um quarto? Tem. Esse é um filho bastardo e ele, além disso, ele é epilético. Não vou falar o nome dele, porque isso fica tão nome escrito, fica difícil guardar. O nome dele é Esmerdiakov. Não adianta, é o bastardo, tá bom? É epilético. Então o velho Fyodor, que é o pai, né, ele disputa a beldade do local, que também tem um determinado russo, com seu filho mais velho, Dmitri. Há uma disputa entre os dois, o pai e o filho, por essa mulher. Dmitri, né, o pai e o filho envolvem-se em brigas violentas por causa dela, né, e pouco depois o velho Fyodor é encontrado morto, assassinado. Logo, o pessoal concluiu que o Dmitri deveria ser preso e acusado de assassinato. Então esse enredo é entrelaçado com o destino dos outros irmãos. Vamos lá. Ivan é um intelectual brilhante, né? É obrigado a admitir para si mesmo que secretamente ele desejava a morte do pai e que lhe transferiu esse desejo ao irmão, o epilético, né? Não só falei que era epilético, era mais outro dado que eu tinha dado. Bastardo. Né? Que de certa forma lhe é submisso. Esse bastardo é submisso ao Ivan, que é um intelectual tal. Então, o que dá a entender é que ele levou, aparentemente, a esse cara a matar. Né? Fica esse negócio no ar por enquanto. O racionalismo de Ivan contrapõe-se à religiosidade tradicional russa do filho mais novo, que a gente não mencionou ainda, que é o Alyosha, o filho mais novo, né? E do seu mentor espiritual, desse filho mais novo, que é Zosima, a quem é dada a oportunidade de expressar as convicções religiosas do próprio Dostoiévski. Então, Dostoiévski espelha as convicções religiosas dele através desse mentor espiritual do filho mais novo. Tá? Naturalmente, essa história é uma ressonância do ateísmo racionalista ocidental. Esse é mostrado de forma exemplar como uma parábola inventada por Ivan. Tem um determinado momento, Ivan coloca uma parábola, que ele fala a lenda do grão inquisidor. Ele diz assim: Cristo volta à Terra e aparece na Espanha do século XVI. O grão inquisidor manda prendê-lo imediatamente e o acusa, Cristo, de ter recusado as ofertas do diabo através de pão, milagres e comando autoritário em nome da liberdade. Essa rejeição feita por Cristo seria a causa de todo o sofrimento da humanidade. Diante disso, o grão inquisidor declara seu apoio ao anticristo. Com sua ajuda, tornaria as pessoas felizes na terra. Depois disso, em silêncio, Cristo beija o grão inquisidor na boca e o deixa. Então, dentro desse quadro que ele coloca lá no seu livro, né, essa lenda antecipa o desenvolvimento ideológico dos 100 anos seguintes depois de Nietzsche. 100 anos depois, Nietzsche ter declarado que Deus estaria morto. E de os ditadores do século XX terem empreendido o programa do grão inquisidor. Com a encenação radical de um mundo sem Deus
Dostoiévski avança na direção de conceitos, porque tem uma hora que ele fala, se Deus não existisse, valia tudo. É isso que ele fala na obra dele, né? Então, com a encenação radical de um mundo sem Deus, Dostoiévski avança na direção de conceitos que os existencialistas desenvolveriam mais tarde a respeito do absurdo da existência. Vê como é que está tudo interligado. Um Deus show a bola quicando, daqui a pouco se forma uma corrente filosófica que seria o existencialista. Assim como Nietzsche, o ateu Ivan também acaba louco, enquanto Dmitri é condenado pelo parricídio cometido pelo idiota, não, pelo bastardo, como é que tinha aquela doença, né? Epilético. Involuntariamente inspirado por Ivan. Foi inspirado por Ivan, né? Isso antecipa a história da Rússia no século XX. Portanto, se quisermos entender o clima ideológico da Rússia e a história que precedeu a posterior União Soviética, não há nada melhor do que ler Dostoiévski. Então você vê, a bola fica quicando, esses caras quase que fazem um presságio, né? Aí tem um livro chamado do Thomas, seriam os Buderblocks. Aí tem o Thomas Mann, tem várias aqui, é um popurrí. Mas é bom só dizer isso aí, ó. Thomas Mann, ele acreditava que a produtividade cultural elevada, ele acreditava nisso, que a produtividade cultural elevada somente seria possível ao preço da alienação da vida. Olha que tipo de ideia, né? Aí foi escrito depois, eu estou aqui já pulando um pouco, chegou-se em busca do tempo perdido, foi escrito pelo Marcel Proust, 1871 a 1922, né? O romance é o mais profundo mergulho nas águas da memória de toda a literatura mundial. É significativo que ele tenha sido elaborado em uma época em que Freud desenvolvia a psicanálise como método para fazer aflorar memórias reprimidas. Um dos grandes livros, que também um grande livro, foi escrito pelo James Joyce, que é Ulisses, né? Foi publicado em 1922. Né? Bom, muito grande também. Um livro que eu sempre às vezes cito, está aqui também, que seria O Homem Sem Qualidades. O Homem Sem Qualidades. Foi escrito por Robert Musil, 1880 a 1942. O mundo que ele descreve, chamado Cacânia, né, e representa o Império Austro-Húngaro, famoso na Primeira Guerra Mundial. Né? Depois ele desapareceu. O herói é um tal chamado de Ulrich, 32 anos, que até então havia experimentado trabalhar como oficial, engenheiro e matemático, que, enfim, como já não sabe o que fazer, ele resolve tirar um ano de férias para conhecer-se melhor. Agora veja pelo título, Um Homem Sem Qualidade. Isso tem áreas de um clássico romance de formação, mas Ulrich é um homem sem qualidades. Ele não acredita que o caráter seja a chave para entender as coisas, mas acredita apenas na lógica impessoal dos sistemas. Assim, no romance, Ulrich passa a ser o ponto de interseção das opções ideológicas e científicas, que ele tenta perceber como um homem de possibilidades, que é possibilidades, né? Mas sem qualidade. Além disso, o romance transforma em um laboratório em que ideias são testadas e ideologias são provadas. Com isso, somos apresentados a discípulos de Nietzsche, judeus liberais, socialistas subnutridos, nacionalistas cheios de ressentimento, integralistas goetheanos, sexólogos freudianos, generais com interesses intelectuais, pedagogos precipitados, grandes industriais amantes das artes e da literatura, extasiados e idolatras de Wagner e uma longa lista de outros ideólogos fanáticos e excêntricos. Então esses três, que seria Joyce, Proust e Musil,
esse que está escrevendo aí, O Homem Sem Qualidade, oferece uma grande síntese, né? Essas sínteses, elas são destruídas das formas que mostraram que a máquina produtora do sentido chamado romance já não funcionava. Os mais radicais que fizeram essa derrubada disso foi Franz Kafka, 1883 a 1924, que escreveu O Absurdo da Burocracia, né? Escreveu O Castelo, A Sentença, isso em 1926, 16. E o Samuel Beckett, aquele que é o dramaturgo que eu narrei, né? Que nós narramos no domingo. Nasceu em 1906 e faleceu em 1983. Ele fez o Malone Morre, Inominável, né? Ele é o mestre do absurdo junto com o Ionesco, né? E foi secretário de provisório de James Joyce e tal. Bom, correr aqui, só vou dar umas ideias gerais aqui, que é muita coisa. São indicações de leitura. Dentre as obras apresentadas, o conhecedor de literatura, quem conhece literatura, dará por falta de algumas obras, e com razão. Então, para essa seleção feita por esse livro, ela obedeceu a 3 critérios. O primeiro, apresentar as obras cujos protagonistas constituem a síntese dos cenários a que pertencem. Os protagonistas constituem a síntese dos cenários a que esses protagonistas pertencem. Por exemplo, Mary Shelley, né? Ela escreveu aos 19 anos. Né? Ela era mulher do poeta chamado Shelley, e havia uma competição. Né? Ela participou dessa competição, seu marido também estava lá, e ela ganhou, quando ela escreveu em 1818, o Frankenstein. Tá? É discutível se Frankenstein deve ser lido ou não. No entanto, o que necessariamente deve ser lido são os clássicos do nonsense, do sem sentido, né? Como Alice no País das Maravilhas e do outro lado o Espelho, né? do Carroll. Encontra-se igualmente também o Drácula, que com a sua história de vampiros mergulhou de uma vez por todas a Transilvânia na obscuridade. E um nível mais elevado que esse podem ser destacados os 2 romances criadores de mitos, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Stevenson. A história do médico que, em virtude de uma experiência feita nele próprio, desdobra-se em 2 pessoas distintas, uma boa e outra má. Tem também A Máquina de Tempo e vai por aí fora, né? Esses cenários e personagens fazem parte do patrimônio comum de pessoas cultas. Agora, tem um outro que dedicamos às obras dos clássicos alemães. Mesmo que não esteja à altura das outras obras, né? Mas eles, por terem sido, assim, um dia pertencido ao tesouro literário nacional desse povo. Então, e ele também não podemos esquecer que ele é alemão, Dietrich, né? Dietrich Schwanitz, né? E a terceira e última, selecionamos obras que fossem ao mesmo tempo significativas e que constituíssem um novo topos literário. Por exemplo, Robson, Crusoe, o Gulliver, não é? E vai por aí afora. Para finalizar, eu acho que a gente podia dizer assim, recomendamos nesse sentido aí, dessas obras de topos, né? A leitura As Viagens de Gulliver, quando os partidos políticos do país em que vivemos, nós falamos um pouco sobre os Gulliver, né? Aqueles alto, povo baixo. Quando os partidos políticos do país em que vivemos nos causaram repulsa, ou quando já não suportarmos, olha só como é que está atual, quando os partidos políticos do país em que vivemos
nos causarem repulsa, que é o que está acontecendo hoje, ou quando já não suportarmos ligar a televisão ou abrir o jornal, está acontecendo hoje. Quem estiver profundamente decepcionado com a política, encontrará em As Viagens de Gulliver o remédio para transformar nojo em incontidas risadas. Então, quem estiver nesse clima aí, lê o livro. Mas, para tanto, deve-se ler somente as primeiras 3 viagens e evitar a quarta a todo custo. Quem desconsiderar essa advertência não poderá se queixar-se após a leitura. Ficar tão enojado com a raça humana que, em depressão profunda, queira meter uma bala na cabeça. Bom, Dom Quixote. Esse também já falamos bastante, né? Mas é assim, é recomendado a quem tem de lidar com pessoas que se acreditam numa cruzada. Ou seja, que movidas pela necessidade premente de conferir algum sentido à sua vida banal, por meio de fantasia, transmutam a realidade em um cenário que lhes possibilite desempenhar um papel grandioso. Por exemplo, aqueles cavaleiros da triste figura que, munidos de sua armadura enferrujadas, até hoje combate diariamente o fascismo. E o que Dom Quixote é para os homens, Madame Bovary, que eu falei, né, é para as mulheres uma grande tentativa de desbanalizar o mundo quando se está casada com um homem tedioso. E qual é a mulher que pode afirmar que seu marido é tão interessante quanto um bom romance? Né? Bom, feito isso, a gente aqui dá para dizer que a gente encerra, né, essa questão das grandes obras, né, e a gente pode, nós vamos partir, se Deus quiser, para a história da arte. Né? É claro que eu vou ter que arrumar uns diazinhos para fazer isso aqui, porque até o fim do mês eu já estou com a agenda aqui toda ocupada. Mas eu pretendo fazer isso, que eu vou... Aparentemente eu ia fazer assim, dar uma parada no carnaval. Que aqui é muito barulho, não sei, mas de qualquer maneira talvez eu faça algumas coisas no carnaval. Tá? Bom, então as pessoas aí, eu não sei se tem alguma pessoa que queira comentar alguma coisa. Qualquer dia desse eu vou dizer o que eu estou fazendo, né? É uma coisa que estou fazendo para vocês aí, mas vai ser uma coisa... Eu não sei como é que eu vou fazer. Se vocês terem uma ideia, pode ser uma coisa que dure de 10 anos a 70 anos. Parece brincadeira. Aí talvez eu tente fazer uma encurtada nisso. Tá bom? Então amanhã a gente vai... Aí nós vamos tratar dessas memórias culturais, da literatura. Aí eu vou falar sobre duas grandes literaturas, né? Uma política, que é do Justiniano, e a outra de Maomé. Esses dois a gente vai ocupar um espaço todo, porque Maomé é muito grande. Eu acho que vale a pena. E depois nós vamos fazer, ainda na Idade Média, né? Vamos fazer de mais 3 religiosos. Nitirém, Tomás de Aquino e Dante Alighieri. Isso vai ser quer dizer, amanhã, que é quinta, e sexta-feira, né? Era bom se pudesse fazer tudo junto, mas acho que não dá. Né? Aí no sábado a gente entra já com a música clássica. Nós temos o barroco a última vez, a gente vai entrar com a música clássica, que é de 1789 a 1804. E depois, domingo, a gente vai ver um filme. Eu acho que eu já vou botar esse filme para vocês. Vou botar já aí, para vocês já ir vendo. Que nós vamos... por enquanto não estou deixando vocês escolher, porque eu estou achando que ele está meio corridão aí. E seria o filme que eu quero falar sobre a abordagem científica do Jorei. Qual é a razão? Olha só. Veja que os filmes estão sendo escolhidos na primeira temporada. Estou chamando de primeira temporada. Nós fizemos
o nível da Bíblia do século XXI, o nível da fundamentação. Então nós vemos filmes de Deus, de mundo, de homem, do Messias, de religião e cultura. Agora nós estamos vendo nessa segunda temporada o nível de salvação. Então nós temos que ver os filmes de Jorê, agricultura, belo, política, economia e ideologia. Então nós vamos começar com Jorê, entendeu? Na outra temporada nós vamos ver sobre a missão. Aí vamos fazer lá sobre saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade e paraíso. Né? Bom, feito isso no domingo, aí nós vamos para nós vamos partir para nós vamos depois continuar a Bíblia do século XXI, do mundo, né? Então vamos ver vou ver até vou tentar fazer dois capítulos, seria o plano, seus aspectos e presença de relações. Né? Bom, aí depois vocês vão vendo aí, tá bom? Dei mais um tempinho para ver se tem alguma pergunta, eu acho que não tem, né? Então, pessoal, até amanhã, 7 horas da noite. Obrigado pela presença.